Tudo o que vive, tudo o que respira, tem princípio e tem fim. Murcham as flores, a luz se apaga, o universo expira, assim ordenou a natureza. Entretanto, que tudo seja vão e que tudo se pareça real. Parece um absurdo e, no entanto, é exatamente certo que, sendo o real em nada, nada existe de real no mundo que não sejam as ilusões. Esta pode ser a soberana força inimiga da razão que ela controla e domina. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil, o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Chateaubriand. Não tem limites às nossas ilusões. 1000 vezes provamos a amargura do cálice e, no entanto, tornamos a roçar os lábios pela sua borda. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, um programa sobre o tema Desafios para a Jovem Advocacia. E para falar deste tema importante, convidamos o excelente advogado Dr. Luiz Rogério Barros, que é advogado, professor, atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 96ª Subseção da Lapa, coordenador da Escola Superior de Advocacia, ESA, da Lapa, tendo ocupado diversos cargos importantes na Ordem dos Advogados do Brasil. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutor Laércio. É uma honra estar aqui em seu programa para poder conversar com os seus telespectadores e, juntamente com o senhor, uma simpatia aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. A simpatia vem do senhor, porque a empatia ela é demonstrativa de um bom encontro entre pessoas, não é verdade? É verdade. Então o senhor é uma pessoa muito simpática, um homem culto, um homem inteligente. Obrigado. E eu procurei então, naturalmente, trazê-lo aqui para mostrar ao caríssimo telespectador, não é, a garantia que nós temos de ter da advocacia no Brasil. Sim. E especialmente de São Paulo. Muito obrigado. E uma preocupação maior, né, que é o assunto de hoje, que é falar um pouco da jovem advocacia. Sim, a jovem advocacia. Tema muito importante nos dias atuais. É importantíssimo. O sucesso do governo de transição de Jair Bolsonaro, eu gostaria de abordar esse assunto que eu acho muito importante também, não é? Depende de 2 pontos imprescindíveis. O primeiro, melhora da economia com retomada do crescimento e do emprego, além da implantação efetiva da liberdade econômica na vida real dos brasileiros. E 2, vitórias concretas no combate ao crime institucionalizado, desmontando seu mecanismo com a punição efetiva, condenação, cadeia, confisco e recuperação de dinheiro público roubado. Eu coloquei esta parte pelo seguinte, porque eu gostaria de mostrar ao telespectador uma ação bastante patriótica. Eu vou primeiro abordar Aristóteles e depois então eu vou anunciar uma novidade que aconteceu nesta semana. Uma novidade no Supremo Tribunal Federal. Correto? Correto. O bom cidadão pode não ser um homem bom. O bom cidadão é aquele que presta bons serviços à sua cidade. E essa cidade pode ser ruim em princípio. Em uma cidade constitucional, os bons cidadãos sabem governar e obedecer. O homem bom é aquele bem preparado para governar. Mas o cidadão, em uma cidade constitucional, aprende a governar pela obediência às ordens. Portanto, a cidadania em uma cidade assim é um treinamento moral. Por que eu fiz questão de falar esse texto de Aristóteles? Pelo seguinte, eu vou ler a você agora, para você, caro telespectador, e para o meu querido
amigo Dr. Rogério, não é? Aquilo que nós fizemos, uma atitude que nós tomamos esta semana. Esta semana nós ingressamos com um pedido de impeachment, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu quero dizer eu não posso me classificar como jurista, mas são três pessoas, três profissionais do direito. Modesto Souza Barros Carvalhosa, esse que vos fala, Laércio Laurelli, e Luiz Carlos Crema. Já foi naturalmente protocolizado no Senado Federal e pela exposição de fatos criminosos e suas circunstâncias, Dias Toffoli julga o amigo e ex-chefe José Dirceu, os companheiros de partido e ex-colegas de trabalho, Delúbio Soares e José Genuíno. Dias Toffoli julga companheiro de partido e ex-ministro Paulo Bernardo. Dias Toffoli vota a favor da soltura de José Dirceu. Dias Toffoli vota a favor da soltura de Luiz Inácio Lula da Silva. Esses são os fatos que foram colocados nesta peça que foi naturalmente protocolizada perante o Senado Federal de Brasília. Eu vou até mostrar a vocês. E vou continuar a ler a você aquilo que nós colocamos como início. Esta denúncia, nós estamos aqui para que você aprecie, exige leitura atenta do povo brasileiro, pois desvenda todo o projeto criminoso desenvolvido e executado por facções criminosas para tomar o poder do Brasil e saquear os cofres públicos. Tudo sob o comando do criminoso condenado Luiz Inácio Lula da Silva, incentivado pelo ditador Fidel Castro, que financiou organizações criminosas para tomar de assalto o poder político de países da América Latina. A compreensão desses fatos antecedentes e circunstanciais são imprescindíveis para entender o rastro criminoso deixado pelas facções criminosas responsáveis por nomear o denunciado José Antônio Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente. Quer dizer, esse é o início da nossa denúncia, quer dizer, uma síntese da denúncia feita no pedido de impeachment desse senhor chamado Dias Toffoli. Doutor, me desculpe eu me aproveitar desta situação honrosa, diga-se de passagem, de tê-lo aqui para conversarmos sobre a advocacia, não é? Mas eu fiz questão de fazer essa colocação porque esse é um ato patriótico. Exatamente. E eu só tenho que dar os parabéns ao senhor e os demais colegas que também assinam a petição. Modesto Carvalhosa e Luiz Carlos Crema. Porque, além de um ato de coragem, é um ato patriótico. E como nós estamos conversando antes de iniciarmos aqui Sim. o nosso programa, são atos patrióticos que estão faltando para a nossa sociedade Perfeitamente. brasileira. Perfeitamente. Eu vejo muitas vezes, estava até citando, eu estava vendo a troca da Guarda Real. Que maravilha. Lindo, maravilhoso. Onde as pessoas pagam os ingressos, se amontoam, filmam, acham lindo e maravilhoso. E quando regressam ao seu país, vamos citar aqui no caso do Brasil, as pessoas não participam dos atos patrióticos, aqui como o 7 de setembro, que muitas vezes a gente pergunta, o que é o 7 de setembro? É um feriado? Não, é muito mais do que um feriado. Sim. O 9 de julho, é muito mais do que um feriado. Sim. São atos heróicos, de patriotismo, que muitas vezes não são lembrados pela população brasileira. É isso que muitas vezes falta, atos de patriotismo. Saber cantar o hino nacional, o hino da bandeira e saber a história do nosso país. Isso é muito importante. Mas o senhor acha que a imprensa marrom ela tem culpa do cartório nesse sentido? Ela esconde o patriotismo? Olha, eu acho que muitas vezes sim. Eu acho que muitas vezes existem pessoas, né,
forças ocultas que querem acabar com esses princípios basilares da sociedade. Eu falo em imprensa marrom pelo seguinte, porque é notório, público e notório, que a imprensa no Brasil está querendo o retorno do retrocesso, ou seja, o retorno de devolver o poder aos comunistas que atuaram até recentemente. Eu vejo que existe tanto esta imprensa, como também a imprensa séria. A imprensa séria nós conhecemos. Nós temos que tomar cuidado com o que é fake, com o que é falso. Sim. E hoje isso é o grande perigo das redes sociais. As pessoas hoje, elas se baseiam muitas vezes em notícias de 140 caracteres, notícias muito resumidas. Sim. Hoje as pessoas não pensam que eu preciso ler, estudar, verificar se realmente aquela notícia é verdadeira ou não. As pessoas hoje ficam compartilhando muitas vezes notícias falsas. E isso é muito perigoso. Sim. Eu dei esta notícia agora em primeira mão no programa Direito e Justiça em Foco, porque já foi protocolizado, então já se tornou público, não é? Por isso que eu fiz questão de falar alguma coisa a respeito desse pedido de impeachment em desfavor do presidente do Supremo Tribunal Federal. Porque esta é uma medida que muitos deveriam tomar e não tomam. Por que não tomam? Pelo fato de que eles são acomodados. Vamos ver como fica, não é? E ao invés de apoiar esse homem honesto, correto, que é o nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Ele tem boa intenção, talvez ele esteja um pouco intimidado por essa imprensa marrom que quer o retorno do retrocesso. Eu já acho que ele é um presidente de muita coragem. Ele é corajoso, graças a Deus. Ele é muito corajoso. Sim. E o que eu fico muito preocupado, doutor Laércio, é que independentemente da minha posição política, das nossas posições, sim, direita ou esquerda, se votamos ou não no atual presidente, é que infelizmente verificamos pessoas que torcem contra a nossa pátria. Exatamente. Isso eu acho que é um dos maiores absurdos. A mídia forte é uma delas. Independentemente se eu votei, ele foi eleito de forma legítima. Legitimamente. E tem que governar. Sim. E nós, como brasileiros, nós temos que ajudá-lo. Temos que ajudá-lo. Independentemente se eu gosto ou não, se eu concordo ou não, é o nosso presidente. É por isso que eu faço questão de dizer que esse é um ato patriótico. Exato. Nós temos que expurgar as pessoas que não interessam para a reconstrução do país. Exatamente. E a advocacia é sempre presente. Então, é mais um ato heróico da advocacia. Sim, a advocacia é esta que sempre esteve nas maiores conquistas civilizatórias. Perfeitamente. Eu não sou advogado, mas eu apoio perfeitamente. Exato. Mas eu aqui assinei esta postulação, não é? Como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo aposentado. Quer dizer, pessoalmente, a minha qualificação aqui foi esta. Modesto Carvalhosa, que todos conhecem, que é um excelente advogado, Luiz Carlos Crema, que também todos conhecem, é um grande jurista do sul do país, não é? Como advogado também. Então nós temos aqui que colaborar para que o país, para a reconstrução do país, para a liberdade do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que ser libertado destas construções absurdas que estão sendo colocadas para proteger o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. É isso. Eles querem proteger esse homem. Pois ele já foi julgado em segundo grau de jurisdição, meu Deus do céu. O mérito já está bem classificado dos crimes cometidos por ele. E nós temos alguém do Poder Judiciário que aprova tudo isto. Só que nós não aprovamos. Nós achamos que não. Nós achamos que essas pessoas devem ser afastadas. É esses que, naturalmente, não são patriotas. Desculpa me alongar, doutor. Imagina, fique à vontade. Muito bem. Como é bom ser patriota, gente. Então a coragem é esta. Importante. A coragem é esta. A coragem é
fazer as colocações adequadas no tempo certo. Então, acredito que esse é o tempo certo para essas colocações. Muito bem, doutor. O senhor é presidente da subseção da Lapa, 96ª subseção. Muito bem. O senhor conhece bem o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, não é? Que o senhor é craque nessa parte. É uma obrigação. É uma obrigação. Todos os advogados conhecer bem o nosso estatuto. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Em todo o território nacional. É um ato privativo do advogado. Sim. Exercer bem a sua profissão, que é a advocacia. E ter conhecimento desse estatuto, né? Não só do estatuto, mas também das suas prerrogativas profissionais. Perfeitamente. O colega advogado ele tem que saber muito bem como funcionam as suas prerrogativas profissionais. E isso, a Ordem dos Advogados, ela faz muito bem. Inclusive, dentro da nossa subseção, nós temos uma comissão de prerrogativas. Sim. E nós também treinamos os colegas advogados para que eles conheçam as suas prerrogativas profissionais. Como atuar em sua defesa, porque na verdade é na defesa da sociedade, do seu cliente, quando o advogado está diante de uma autoridade que muitas vezes não quer que ele converse com o seu próprio cliente, numa situação ali, numa delegacia. Nós sabemos que isso acontece. Muitas vezes quando um juiz ele não quer despachar com o colega advogado, dizendo que não, eu despacho por Skype, querendo barrar o acesso do colega advogado. Eu mesmo, essa semana, tive um episódio que eu tive que exercitar as minhas prerrogativas. Sim. Né? Não quiseram me dar acesso aos autos de um recurso. É um absurdo, né? Mas o senhor é uma peça importante eu estou ali do tripé da justiça. Trabalhando. O senhor é uma peça importante do tripé da justiça. Eu digo isso, cara telespectador, porque eu entendo que sem um advogado não há justiça. O advogado é aquele que compõe o tripé da justiça: advogado, Ministério Público e magistratura, ou seja, juiz. Então eu acho que a presença do advogado é a mais importante. Doutor Laércio, o advogado, ele está presente nas grandes conquistas civilizatórias da humanidade. Revolução Francesa. Sim. Na própria independência do país, no nosso Brasil. Revolução Americana. E também nas revoluções, tanto políticas quanto religiosas. Sim. Sempre tivemos a presença do advogado. Claro. A sociedade, todos os capítulos da sociedade mundial, brasileira, foram escritas com a presença dos colegas advogados. Então, é inadmissível que não se tenha a presença do advogado em todos os âmbitos do Poder Judiciário. É verdade. E lá no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil está bem clara essa posição que o doutor Rogério acaba de nos colocar. Mormente a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, é muito importante esse posicionamento. E o artigo 7º, que é o que eu acabei de citar, ele compõe uma das partes do artigo 7º dessa lei, que são direitos do advogado, que é exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. O que aconteceu com o doutor, que ele acaba de revelar, isto é uma impropriedade, é contra a liberdade, é uma ditadura, jurídica. É uma ditadura jurídica, negar um direito que ele tem. Eu fui além? Não, o senhor colocou exatamente. E, na verdade, doutor Laércio, quando se enfraquece a advocacia, se enfraquece a sociedade. Certo. Porque não é prerrogativa do advogado, exatamente, mas é para que ele possa defender o cidadão. Certo. É o cidadão. Sim. O advogado ele tem um papel social. Sim. É muito importante a presença dele. Sim. O cidadão não conhece as normas técnicas a fundo. Lógico. Então, é importante que se fortaleça cada vez mais a advocacia, para que se fortaleça a sociedade. Sim, inclusive a sociedade tem que participar das decisões. Eu conversei aqui com um excelente promotor de justiça nesses dias, e o programa já foi ao ar. Eu até concito-vos
a ingressar no YouTube para assistir esse programa do Dr. Valfredo, não sei se você conhece ele, é do primeiro tribunal. Não o conheço pessoalmente, é uma simpatia, pessoa maravilhosa, um homem culto, um homem que tem um posicionamento muito importante, porque ele trata do Tribunal do Júri. E o Tribunal do Júri nada mais é do que da convocação da lei, não é? Da lei, da justiça no tocante à sociedade, porque a sociedade participa. É a sociedade, são 7 jurados que julgam o cidadão, aquele que cometeu uma infração penal. E, inclusive, o seguinte, até eu fiz uma colocação, eu fico admirado que o artigo 157, parágrafo 3º, que é o latrocínio, não é ser julgado somente pelo juiz togado e não ter a presença de um membro da sociedade. Então, eu até pedi para ele analisar essa parte. Então, o senhor tem razão, a sociedade ela é muito importante nas decisões judiciais. Exatamente. É isso? E com a presença, óbvio, do técnico, maior técnico, que é o advogado. Que é quem vai instrumentalizar. Perfeitamente. Né, perfeitamente. Para que o juiz possa apreciar os pedidos. Perfeitamente. Doutor Rogério, eu vou chamar um pequeno intervalo, para depois nós continuarmos com esta belíssima conversa, está bem? Muito obrigado. Você aguarde, logo, logo retornaremos. Direito e Justiça em Foco tem a honra de dar uma dica a você, caríssimo telespectador. Hoje vamos falar de coisas gostosas também. O que significa coisas gostosas? O alimento. O alimento bom, o alimento saudável, aquele alimento que você põe na boca e diz que coisa deliciosa. E para isso eu estou oferecendo a você, para que você visite La Verità, massas italianas. São massas italianas mesmo. Não é mesmice aqui das massas turbulentas que você vai a um restaurante e come coisas que não são saudáveis. Não. Massa italiana, sêmola italiana. Então você vai se deliciar. Portanto, eu peço a você que quando pensar em massas, você vá até La Verità, que fica na rua Martim Francisco, 430, Santa Cecília, nesta capital do estado de São Paulo. O Instagram também você pode acessar, instagram.com/laveritamassas. E o telefone 98992-3550. Olha, eu falei tudo isso aqui, estou com uma vontade de comer um nhoque. O nhoque deles é uma delícia, gente, mas é uma delícia, dá água na boca. Vá até lá, experimente e depois você pode se comunicar aqui comigo, com o Direito e Justiça em Foco e dizer, você está certo, ou então você diga, você está errado. Mas não estou errado, não. Não estou, não. Não estou, não, porque é uma delícia. É uma delícia. Um grande abraço. Olá, hoje irei falar sobre educação financeira para crianças. Substituir imposições por questionamentos é uma excelente ferramenta para a educação financeira de seu filho. Quem já não disse ou escutou na infância algumas imposições como essas? Não compre isso. Você acha que dinheiro nasce em árvore? Você não precisa de mais um brinquedo. Você vai se arrepender se gastar esse dinheiro. É muito mais eficaz quando a criança é questionada, pois faz com que ela entenda melhor e reflita antes de tomar uma decisão que às vezes é por impulso. Como, você acha que é uma boa ideia? Você sabe de onde vem o dinheiro? O que você acha de darmos uma volta para pensar um pouco mais? Vamos pensar juntos em outras possibilidades para gastar esse dinheiro? Façam essas substituições e observem como irá facilitar a comunicação com seu filho. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos.
Hoje conversando com o excelente advogado, Dr. Luiz Rogério Barros, e estamos abordando um assunto muito importante, os desafios para a jovem advocacia, porque nós temos aqui que entender que o jovem advogado também tem a maior dificuldade em enfrentar esta seara que é muito importante, a da justiça. Doutor, eu faço a seguinte pergunta para o senhor. Quem é a jovem advocacia? Doutor Laércio, quando pensamos na jovem advocacia, normalmente pensamos no jovem Sim. de 22, 23, 24 anos, saiu da faculdade. Sim. Mas não é só este o jovem advogado. O jovem advogado, muitas vezes, é o colega com 40, com 50, com Sim. 60, 70 anos, que fez a sua faculdade, muitas vezes a primeira faculdade era um sonho, e ingressa na advocacia. Passa no exame da ordem e entra nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e vai começar a sua carreira, a sua trajetória na advocacia. Então, quando falamos em jovem advocacia, é aquele que saiu dos bancos escolares da faculdade, tirou o seu registro junto à Ordem dos Advogados e quer iniciar uma nova carreira na advocacia. Seja o colega mais experiente em idade, sim, ou mais jovem na idade. Que ele está habilitado a advogar. Está habilitado. Sim. Então não podemos pensar que a jovem advocacia é somente o jovem de idade, mas o jovem recém-habilitado para o exercício efetivo da advocacia. Vocês perceberam a vantagem desse diálogo, no sentido do jovem advogado ser habilitado para o exercício profissional da advocacia? É assim que a gente entende. Habilitação. E habilitação é o exame de ordem, é assim. E está certíssimo, o exame de ordem é excelente porque você tem a confiança e a segurança, não é, de que aquele cliente, vamos colocar na forma de cliente, ele vai ser bem defendido. Agora, as intempéries da defesa, a gente sabe muito bem que elas podem ter um outro sentido, pode ser modificada, dependendo naturalmente do curso do processo, essa coisa toda. Mas bem explicada essa parte do senhor, doutor. E o doutor Laércio colocou muito bem. A habilitação, o exame de ordem, ele é importantíssimo. Claro que porque ele vai medir os requisitos básicos para ver se aquele bacharel em direito pode ou não exercer a advocacia. Imagina um médico, ele tem que saber, claro, o exercício da profissão dele. Sim. A mesma coisa um advogado, porque o advogado ele tem em suas mãos os poderes maiores da criatura humana. O patrimônio, a saúde, numa questão de plano de saúde. Claro. Isso é muito importante. Que hoje está muito problemático. Está muito problemático. E a ordem dos advogados, ela não tem nenhum interesse em reprovar o bacharel em direito. Ela quer simplesmente mensurar se aquele colega tem os requisitos mínimos para poder exercitar a profissão. Eu entendo que a ordem quer ter a segurança de que aquele advogado ele vai cumprir o seu papel. Uma segurança para a sociedade. Para a sociedade. Para a sociedade. Lógico, porque como nós falamos no primeiro bloco, não é? A sociedade ela está alinhada também aos termos das decisões, porque ela faz parte das decisões. Como eu citei o Tribunal do Júri e eu faço novamente, porque ela participa daquela decisão que não é monocrática. Perfeito. Não é? Perfeito. Que não é monocrática. Perfeito. Então nos dá maior segurança. Exatamente. Muito bem, então quais são os principais desafios para a jovem advocacia, doutor? Os principais desafios da jovem advocacia são muitos, doutor Laércio. Principalmente neste meio tecnológico que ele vive hoje. Hoje, muitas vezes, o jovem advogado ele se depara com o que nós chamamos da uberização da advocacia. Uberização. Já tem, inclusive, aplicativos praticamente igual o Uber para o advogado. Hoje, o advogado ele sofre muito com as questões tecnológicas, ele tem que estar atento a essas questões. A questão dos honorários advocatícios, a questão da imagem que ele tem que
expor perante a sociedade para a captação do seu cliente. São Sim. muitos os desafios da jovem advocacia. O advogado tem que estar sempre atento e antenado a isso. E nós sabemos muito bem que nós brasileiros temos uma cultura totalmente diferenciada e e parece que as pessoas não gostam de pagar os honorários ao advogado. E eu quero lembrar, doutor, e lembrar aqui ao telespectador que nos Estados Unidos contrata-se um advogado para defender em todas as circunstâncias. É um contrato que prevalece, inclusive assinado pelas partes, essa coisa toda, e ele atua na defesa ininterrupta daquele cidadão. Não é, por exemplo, na hora do aperto, entre aspas, na hora de uma notificação do Poder Judiciário para que ele compareça perante o Judiciário para se defender de uma causa. Não. Contrata-se um advogado nos Estados Unidos. Eu coloco os Estados Unidos porque, para mim, é um país riquíssimo, não é, em cultura. Uma referência excelente. Então, lá, por exemplo, todo cidadão ele tem o seu advogado de confiança. Ele contrata um advogado, paga lá, sei eu, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 dólares, mas ele está seguro. Aconteceu alguma coisa com ele, meu advogado. Vocês veem isso nos filmes. Isso nos filmes. Nos filmes. O norte-americano ele tem uma consciência muito eficaz nesse sentido, porque a proteção da pessoa é o advogado. Hoje se cria... mas a proteção da pessoa não é o advogado, é o judiciário, não. Mas quem leva para o judiciário a questão é o advogado, que é aquele que está habilitado a praticar um ato perante o Poder Judiciário. Hoje muitas vezes existe a cultura de se pesquisar na internet, no Dr. Google, né, Dr. Google. Então o cidadão muitas vezes ele vai lá, não que não seja bom, sim, né? Sim. E tem muita coisa boa, mas quem vai realmente dar um encaminhamento para aquela demanda do cidadão é realmente o advogado. Sim, claro. É o advogado. A presença do advogado, a consulta ao advogado é de extrema importância para o cidadão ter a sua proteção, ter realmente o seu direito efetivo. Sim, claro, lógico, muito bem colocado. Eu coloquei essa parte a respeito dos Estados Unidos porque isso é patente. Toda a família ela tem um advogado que ou acontecendo algo ou não, mas sempre está atento à defesa dessas pessoas. Muito bem, doutor. Nós sabemos perfeitamente que o conhecimento ele está, inclusive, com base no passado, porque o passado nos traz conhecimentos bastante importantes, não é verdade? Sim. Haja vista a consulta que nós sempre fazemos, não é? Os acontecimentos do passado. Eu pergunto ao senhor, o conhecimento é importante e agrego também a sequência. O que se precisa para advogar além do conhecimento? Doutor Laércio, eu costumo dizer que o advogado precisa de 3 coisas. Primeiro, como nós já falamos, habilitação no exame de ordem. Segundo, um certificado digital, que hoje os processos são eletrônicos. Sim, eletrônico. E terceiro, força de vontade, garra, perseverança. É isso que tem que ter. E coragem. Coragem. Porque, como já citamos aquela... Sim, falamos no primeiro Exatamente. A advocacia não é uma profissão para covardes. Não é. Tem que ter coragem. Muitas vezes o colega advogado que está iniciando, né, o jovem advogado, a jovem advocacia, se pergunta ou nos pergunta, eu preciso ter uma sala comercial? Eu preciso ter uma caneta Montblanc? Eu preciso ter um carro? Eu preciso ter uma secretária? Não. O jovem advogado, ele tem que ter a carteira da ordem, o certificado digital e força de vontade para poder advogar. Com esses 3 requisitos e, obviamente, trabalho, trabalho, trabalho. Estudar, estudar, estudar. Porque a advocacia é uma profissão de eterno aprendizado, eterno estudo. Sim. Então, aponto esses 3 itens como primordiais para exercitar a advocacia. Muito bem. E o advogado é um empreendedor? O advogado sempre é um empreendedor, Dr. Laércio. Seja o advogado
que trabalha no seu escritório de advocacia, ou seja, aquele advogado que trabalha numa grande banca. Por quê? Porque ele vende os seus serviços. E quem é que contrata o escritório de advocacia, o advogado? É aquele que tem confiança e credibilidade. Que nós falamos isso. Que nós falamos isso. O advogado de confiança. O advogado ele tem que ter em mente que ele vende o serviço dele, que ele também é um vendedor. Se eu tenho meu pequeno escritório, eu preciso vender a minha imagem, eu preciso vender credibilidade. Se eu trabalho numa grande banca, eu também tenho que vender para meus colegas e indiretamente a minha credibilidade para fortalecer a minha banca de advocacia. Sim, sim. Mas sempre alinhada ao conhecimento, né, doutor? Sempre alinhado ao conhecimento. E o conhecimento é tudo. Eternamente. O advogado tem que estar sempre lendo, antenado. Revistas e jornais não são mero lazer, é obrigação. É obrigação. É obrigação. Está sempre em dia com os acontecimentos. Com os acontecimentos, principalmente num mundo onde os acontecimentos são cada vez mais rápidos. Sim, sim, sim. É o que está acontecendo conosco. Não é? É o que está acontecendo. Se você liga a televisão de madrugada, você vê coisas que até anormais. Não é? Eu falo dos crimes que são cometidos no período noturno, não é? Uhum. E você então assiste pela televisão, às vezes até ao vivo, não é? Às vezes até ao vivo. Muitas vezes até ao vivo. Exatamente. São coisas que mudou um pouquinho o comportamento da sociedade. Né? Porque a sociedade tem medo. Eu tenho medo, por exemplo, de sair à rua às 3 horas da manhã. Ah, sim, todos nós. Num país como este. Num país como esse. Ao passo que, se você está num país que tem uma cultura completamente diferente da nossa, você consegue circular, não é, perante as pessoas, não é, e não acontece nada para você. Eu coloco aqui, sem medo de errar, Portugal, Lisboa. Lisboa é uma cidade maravilhosa, onde você tem segurança, não é, nos seus passeios, no seu lazer e nos seus atos também. Muito bem, doutor. O advogado deve estar nas redes sociais, porque o senhor falou em redes sociais, então eu aproveito a dica para fazer essa pergunta. Quais são os benefícios e seus perigos? O advogado sempre tem que estar na rede social. Os benefícios, ele vai projetar a sua imagem, mas, porém, ele tem que ter cuidado. Imagine a seguinte situação, doutor Laércio, permita-me. Colega advogado recém-habilitado. Primeira coisa que ele faz é pegar o telefone celular e colocar ali o exame de ordem que ele passou. Sim. E ele escreve a seguinte frase: chupa a OAB. Meu Deus do céu. Isso já é ruim para a imagem dele. Aquele advogado, não que ele não possa ter a vida dele de sair num bar com os amigos, mas será que é essa a imagem que o cliente quer ter dele? É depreciativo. Essa pergunta que eu coloco para o colega advogado, para a jovem advocacia. Qual é a imagem que eu quero passar para o meu cliente? A imagem daquele advogado despojado ou daquele advogado mais técnico, mais sério, ou daquele advogado muito sem compromisso? É isso que tem que ser avaliado. Sim. Então, a rede social, ela é importante, nós temos que estar nas redes sociais, sim, mas temos que ter cuidado, porque da mesma forma que a rede social ela é boa, ela pode ser maléfica para a jovem advocacia. E não só para a jovem advocacia, para todos os advogados. Muito bem, doutor. Eu gostei da sua colocação. Eu acho que a sua colocação é valiosíssima. E daí, então, surge uma pergunta que eu acho que os telespectadores estão curiosos no sentido de que eu faça essa pergunta. Muito bem, e a Ordem dos Advogados do Brasil? O que vem fazendo para ajudar este jovem advogado que pode ter, como o senhor disse, 22, 30, 40, 50, até 70 anos de idade? Doutor Laércio, a OAB ela vem fazendo muito. Ela vem ajudando? Ela vem ajudando demais. Em maio agora, o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em São Paulo baixou uma resolução, aprovou uma resolução onde o jovem advogado com até 3 anos de inscrição, ele tem direito gratuitamente aos cursos da Escola Superior da Advocacia na modalidade EAD, que é a modalidade via internet. É
como nós falamos, estamos comentando aqui no programa, o conhecimento é muito importante para o colega advogado. Então, a OAB já está procurando fazer um pouco da parte dela. Então, a partir deste ano, foi aprovado em maio, todo colega advogado, jovem de advocacia até 3 anos, tem acesso gratuitamente aos cursos da ESA no formato digital. Basta acessar o site da nossa Escola Superior de Advocacia, esa.oabsp.org.br. Telespectadores, está aqui no rodapé da imagem. Além disso, a Ordem também tem diversas comissões. Eu vou falar especificamente da subseção da Lapa. A subseção da Lapa tem 22 comissões. Dentre essas, a Comissão do Jovem Advogado, onde o colega advogado ele pode se inscrever na Comissão do Jovem Advogado e lá ele vai ter direito a palestras, workshops do jovem advogado. Sim, é importante. Vai ter uma série de condições para o desenvolvimento da sua profissão. E como nós sabemos, né, doutor? O network é muito importante. Sim. O advogado não pode ficar isolado no seu escritório. Ele tem que participar da sociedade Sim. e da sua entidade de classe. Sim. E eu falo agora aqui para os seus telespectadores, para o jovem advogado, para todos os advogados, participe da sua entidade, participe da OAB. É muito importante que o advogado esteja presente da OAB, porque a OAB, ela é os advogados. Nós somos a OAB. E sem os advogados, não vai existir a OAB. Então, é o nosso ninho. É o nosso ninho. Exatamente. É isso que... Isso me deixa muito feliz, porque o senhor está fazendo colocações verdadeiras que a sociedade tem que prestar muita atenção e dar muito valor à nobre classe dos advogados. Eu falo como nobre classe dos advogados porque é assim que penso. O advogado, ele é uma peça importantíssima, como eu disse no primeiro bloco, no tripé da justiça. Sem o advogado não há justiça. Sem o advogado há uma necessidade de uma muleta, que não se pode usar uma muleta no tripé da justiça. As instituições, elas têm que ser completas nesse sentido. A instituição da advocacia, da liberdade, que sugere a liberdade, a instituição do Ministério Público, que é muito importante, a instituição da magistratura, do judiciário também, que é importante, que é o local onde se busca a justiça. Você entrega o direito através do advogado habilitado para isso e ele vai buscar o seu direito através para que se faça justiça sobre aquilo. Não sei se eu coloquei de uma forma... Colocou muito bem, sim, doutor Laércio. E só completando a resposta à pergunta que Vossa Excelência me colocou aqui, a Ordem também ela faz muitos convênios. Então o jovem advogado ele tem acesso a poder comprar scanner com preço... Olha aí que maravilha. Um preço acessível. Ajudando o advogado. Ele tem direito a diversos convênios, basta entrar no site da própria entidade, vai ter ali uma série de benefícios, que é o Clube de Serviços. Então a Ordem ela vem fazendo muito. E faremos muito mais ainda pela jovem advocacia, porque afinal de contas o futuro da nossa nação está na nossa jovem advocacia. Muito bem, rápidas palavras, o que pode prejudicar a carreira de um advogado, seja jovem ou mais experiente, ou daqueles que afinal de contas estão na advocacia há muito tempo? É prejudicar a sua imagem, é não estudar, não se atualizar, se afastar da entidade. Isso vai prejudicar a imagem. Como nós colocamos aqui, o advogado ele é contratado pela sua credibilidade, pela sua reputação. Isso é o bem mais valoroso do advogado, seja o jovem, seja o mais experiente. Muito bem. O senhor acha, então, que o advogado pode ajudar o país? Dr. Laércio. Pode ajudar a reconstruir este país que foi roubado por aqueles que, afinal de contas, antecederam o nosso querido presidente Jair Bolsonaro? Não existe uma página da história desse país, não existe uma página da história da humanidade que não foi escrita sem a presença dos advogados. É verdade. Isso que o senhor está colocando aqui no início do programa, junto com o Dr. Modécio e o Dr. Luiz Carlos Crema, isso aqui é para a reconstrução do nosso país, é para a reconstrução da nossa sociedade. São atos de coragem como esse que vão
reconstruir a história do nosso país, quiçá da nossa humanidade. Eu tenho a impressão que eu concordo com o senhor plenamente, porque esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Nós somos esse patriotas. É o nosso papel. Nós somos patriotas. Temos que ser patriotas. E conhecemos a história. Exatamente. E conhecemos a história do Brasil. Sempre esteve, como o senhor disse, a história sempre, o advogado sempre do lado da história do Brasil. Sempre esteve. Sempre. Muito bem, doutor Rogério, eu fiquei encantado com a sua presença aqui. O senhor deu uma conotação especial, não é, ao tema. Não é? O senhor explicou de uma forma brilhante e isso me deixa muito alegre. Como eu disse para o senhor, eu sou patriota. Eu acredito na minha pátria e creio que a gente consiga sair vencedor, não é, de uma proposta que entregamos a este nobre presidente que é corajoso, que é um homem de bem, que é um homem honesto. Até hoje ninguém conseguiu provar nada contra ele e nunca vai provar, porque ele é um homem de bem e ele está bem intencionado. Então esta é a minha colocação, e eu falo isto, tenho falado isto em alguns programas do Direito e Justiça em Foco, e fico muito contente por isso. Doutor, eu que vou entregar aqui para o senhor uma pequena lembrança, não é a qualificação que eu posso colocar de qualidade da obra, mas é uma obra que foi erigida em 2005, não é? O Crime Complexo de Silvio Ranieri, que a Quartier Latin publicou. Eu consegui traduzir para o português uma obra do Silvio Ranieri, italiano, O Crime Complexo. Poxa, então eu passo a entrega para o senhor. Que honra, muito obrigado. A honra é minha poder entregar para o senhor. Vai ser um prazer poder ler essa obra. Vou começar a ler. Estou terminando um livro agora que fala justamente de como a advocacia contribuiu e mudou a humanidade. Ótimo. E logo em seguida vou colocar esse livro na sua cabeceira. Na minha cabeceira para poder ler. Olha muito a pretensão obrigado. Minha, hein? Agradeço muito. A minha pretensão. Não, mas vai estar comigo, sim. Vou ler, sim. Suas considerações finais, por favor. Doutor Laércio, é uma honra, um prazer poder estar aqui com o senhor. Simpatia, conhecê-lo, poder falar um pouco da Ordem dos Advogados do Brasil, poder falar um pouco da Jovem Advocacia. Sim. E estamos à disposição. Quero deixar aqui o Facebook, a rede social da OAB Lapa, é OABSP Lapa, Facebook OABSP Lapa. Também estamos no Instagram, só digitar lá OAB Lapa Oficial, e também no YouTube, OAB Lapa. Agradeço imensamente e estamos à disposição de toda a jovem advocacia e também dos advogados mais experientes. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a sua atenção, sua cordialidade, não é? E mostrou à sociedade brasileira que nós temos que confiar na advocacia. Sim. Confiar no jovem advogado, como o senhor disse. Porque o jovem advogado é aquele que, afinal de contas, ele vai produzir o bem para a nossa pátria. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Joseph Joubert. Quem possui imaginação sem erudição, possui asas e não possui pés. Quero agradecer mais uma vez a presença deste excelente advogado, doutor Luiz Rogério Barros, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco e que esclareceu à sociedade brasileira os problemas a respeito dos desafios para a jovem advocacia. O programa Direito e Justiça em Foco tem como objetivo trazer convidados deste teor, que consigam informar a verdade sobre fatos veiculados nas redes sociais, transmitindo sempre a verdade sobre a questão abordada. Assim, espera-se que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira, com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Doutor Rogério, muito obrigado. Obrigado, doutor Laércio. Foi um prazer. Vamos ficar aqui com